João 5:25 diz assim, ó: mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz de Deus, e os que ouvirem, viverão. Eu queria ensinar hoje, essa noite, só que não tem tempo, você como ouvir a voz de Deus. Segredos para que você possa ouvir a voz de Deus. Repita comigo: quando eu ouço a voz de Deus, eu recebo um poder e uma força que está acima da minha natureza humana, acima da minha condição terrena. Toda vez, escute o que eu vou dizer para você, que o segredo disso aqui para você avançar na vida é ouvindo. Se você não consegue ouvir a voz de Deus, você sempre terá debilidade de crescimento espiritual, libertação, todas as áreas da tua vida. Todas as áreas da sua vida dependem do quanto você ouve a voz de Deus. Escute o que eu vou ensinar para você. Quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu ouvi claramente a voz do Espírito Santo falando comigo. Depois eu fui me dedicando a ouvir a voz dele. Eu vou te ensinar a primeira chave. Primeira chave. Para que eu possa ouvir a voz de Deus. Então, entre parênteses aqui, ó. Se você não for salvo, se você não buscar salvação, você não pode ouvir a voz dele. Você não tem comunhão com ele. Ele fala com quem ele tem comunhão. Ele te chama. A voz da comunhão é para aqueles que são filhos, que nasceram de novo. Eu queria falar sobre os segredos do novo nascimento, mas não temos como falar sobre isso aqui. Deixa eu falar da voz de Deus, que é muito importante. Eu sinto o Senhor me dando uma velocidade, uma habilidade para falar com você bem rápido. Fala: toda área que eu ouço a voz de Deus, eu recebo uma provisão para aquilo acontecer na minha vida. Aquilo que a voz dele me falou. Não importa o que ele te falou, se ele falou, vai acontecer. Quando Deus fala, olha, escute o segredo aqui, ó. Eu estou orando dentro de uma situação. Eu entro no ambiente da presença de Deus. Fala, eu tenho que aprender a entrar na presença. Fica difícil você conseguir ouvir a voz de Deus se você não aprender a se render à presença de Deus. Eu vou te ensinar uma chave aqui maravilhosa que eu vou falar para você aqui agora. Há momentos quando você vai orar, o seu corpo, ele corresponde ao seu espírito de uma forma tão rápida que você consegue render o corpo a Deus em adoração e em oração. É verdade, não é? Quando o seu corpo se rende, o que você sente? Você sente uma presença até tangível do Senhor, é verdade, não é? Mas há momento que você vai orar, o teu espírito até quer orar, mas o teu corpo não quer orar, é verdade, não é? Parece que o teu corpo fica preguiçoso, é ou não é? Fica uma fraqueza estranha, é verdade, não é? Pronto, pega o segredo aqui para você. O corpo precisa se render ao Senhor. A gente fala muito do espírito se render, é verdade, não é? Mas o corpo fala, meu corpo. Fala, meu corpo. Pega a chave aqui, o crente, pega a chave. Se você não sabe, quando você entra na dimensão do espírito, não só teu espírito está ali, teu corpo também, ele entra numa dimensão. Ele é tomado por uma dimensão. Fala, quando eu entro com o meu corpo em adoração ao Senhor, eu começo a render o meu corpo. É nesse momento que a presença se torna tangível. Quando a presença de Deus, você está em contato com a presença de Deus, rendido a Ele em adoração, teu corpo está correspondendo, é o melhor momento. Olha só o que acontece com você. Fala, quando eu me conecto com a presença de Deus, eu começo a me encher da unção de fortalecimento. Pega o detalhe. Presta atenção no detalhe. Vou te dar um exemplo de hoje. Levei o pastor Jatos comigo, fomos morar no monte, tomamos joelho. Quando eu entrei, meu corpo entrou junto. Eu entrei na oração, meu corpo já foi com tudo, eu entrei na dimensão da presença, da glória. E eu fiquei adorando. Eu fiquei adorando e orando em línguas. Às vezes você está orando aquela coisa fraquinha, você ora em línguas, mas parece que o teu corpo está preguiçoso, está contrário ao que você quer. Ele está contrário. É verdade ou não é? Não, por isso que você tem que entender que existe um rompimento da oração, que você entra fisicamente na oração. A irmã foi tomada no fogo, no poder. O corpo dela não foi tomado na dimensão do Espírito? Então, fala, o meu corpo físico, quando ele entra na dimensão da presença, eu começo a me carregar. Quando você se carrega, acho que essa aqui ninguém nunca ouviu. Quando você se carrega da unção no corpo,
abre-se, abre-se para você. Todo o seu sentido se conecta, espírito, alma e corpo fica aberto assim, ó. Você fica sensível a ouvir, claramente ver. Então você começa a absorver a unção. Tu está ali, olha só, quando você está rendido à presença e a unção começa a descer sobre você, se renda a ela adorando, orando em línguas. Oh, tu és santo, maravilhoso. E agora vai, só adora, não se preocupa muita coisa, fica falando com ele, não, só recebe. Aí daqui a pouco, você vai sentir que aquilo vai diminuindo. Calma, calma aí, ó, eu vou te segurar aqui, ó, calma aí. Você vai sentindo que vai diminuindo. Aí parece que dá um relaxo no seu corpo. Quem sente isso? Parece que dá aquele relaxo, ela assim. Fica quietinho agora. Aí você vai começar a ouvir ele falar com você. Fala, o segredo... Rapaz, aqui resumiu o problema de ouvir a voz de Deus do povo. A própria palavra, olha só o que eu vou ensinar para você. Quando você pega a Bíblia e você conseguir se conectar com a presença de Deus, a unção de Deus, na leitura você consegue ouvir a voz de Deus na palavra. Tem aquele momento especial que você abre direto, Deus fala contigo. Amém? Ele fala dessa forma também, mas agora eu estou te falando, a voz da comunhão, que é aquela que ele conversa, que você pergunta, ele te responde. Paulo tem que perguntar, ele me responde. Só que ele me pergunta, eu também tenho que responder. A comunhão é um diálogo, não um monólogo. Então você tem que, olha só, presta atenção, o Espírito Santo, ele observa você. Ele te observa o seu comportamento. Aqui no culto, ele te observa tudo. Irmão, não tem nada, nenhuma faísquinha aqui que passa que ele não veja. Da vida pessoal é a mesma coisa. Aí você chega de uma maneira relaxada na presença dele. Ó Deus, fala comigo, eu preciso te ouvir. E rapaz, tem que correr para trabalhar. Aí você acha que vai falar com você assim. Deus, ele não fala com apressadinho, não. Ele para o apressadinho para falar. Então, ele te para depois começar a falar com você. Amém, amém? Então, presta atenção, apressadinhos. Ele te observa o seu sentimento. Fala, minha afeição. Fala, a chave 2, para ouvir a voz de Deus, é dar a ele a minha afeição. É só, ó, passa um tempinho, dando afeição a ele. Dizendo que você o ama, que você o quer. Converse com o Espírito Santo. Fala, Senhor, eu quero... Aí fala assim, Senhor, me dê comunhão com a sua voz. Me ensina a ouvir mais a sua voz. E descansa. Fala, descansa. Pronto. Volta para a oração em língua, volta para a meditação, fica tranquilo. Volte para a presença, adore. Renda afeição a Ele. Quando a presença começar a se manifestar, a unção começa a vir. Aquele momento, oh, Jesus. Se encha. Se encha e depois ouça. Só absorve. Quando você absorver, você fica quieto. Aí nesse momentozinho que você está ali quieto, quando você perceber que está vindo visões, e a voz dele começa a falar, aí você pergunta bem suave, Senhor, eu tenho uma pergunta para te fazer. Não sai perguntando como desesperado da vida, não. Aí tu pergunta aquela coisa para ele. Irmão, eu tenho um negócio que eu estou perguntando a Deus, eu já perguntei ele já mais de 100 vezes, eu acho. Só que eu quero sem confirmação. Eu falei, eu quero que você me dê sem confirmação. Estou brincando. Mas eu estou perguntando mesmo há meses. Ele me responde, mas eu continuo perguntando. Eu estou esperando ele se estressar comigo. Mas se eu se estressar, eu vou saber. Que essa é a tua vontade mesmo. Não, mas tem coisa que eu vou, pergunto. Ele me fala uma, me fala duas, eu pergunto 3, 4, 5. Se eu me confirma de novo. Ele vai com todo amor, gentileza e fala de novo. Fala, quem anda na presença não é um desavisado da vida. Hoje eu tenho uma direção para você. Você vai deixar de ser um desavisado. A unção, fala, a unção pela qual o ungido prega, ela imparte na minha vida. Ela me capacita a entender, a entrar e a operar no que ele está falando. Porque quando ele fala, quando ele fala, ele mexe com as minhas estruturas. Não, escute muito bem o que eu vou te falar. Eu posso estar na guerra que for no mundo espiritual, mas de repente eu vejo e ouço o Senhor falar comigo. Uma coisinha pequenininha. Uma coisa bem pequenininha. Pode estar guerra o que for. Só aquela coisinha que ele fala comigo é tão íntima, é tão poderoso dentro de mim, que ela estraçalha a guerra espiritual, ela arrebenta com as forças do inferno.
mas levanta o meu ânimo de uma tal forma, tão extraordinária. Volta uma força em mim para a guerra. Fala, quando Deus fala comigo, eu recebo armas para a batalha, força para a peleja. Às vezes tudo que te falta é só ouvir um pouquinho mais a voz de Deus para vencer essa tribulação que você está passando. Às vezes tem guerra que pendura porque você não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Fala, quando Deus fala comigo, eu recebo força para vencer a batalha. Olha, escute o que eu vou te falar. Você não pode vencer guerra ou construir algo na tua vida com ferramentas erradas. Você precisa das ferramentas certas para edificar a sua vida e construir uma vida de poder. As mensagens e os ensinos são estruturas espirituais. Isso aqui não vem de hoje, isso aqui vem de anos. Isso aqui não é um mero ensino, isso aqui é experiência. A mensagem que eu ensino para vocês é aquilo que eu fui fundamentado em espírito. É meu fundamento. Isso é poder, fala, poder. Então receba poder na tua vida. Receba ensinamento para se entender o plano que Deus tem para você. Deseje ardentemente falar a intimidade com Deus. Irmãos, quantas experiências eu tive com a questão da intimidade com Deus. Das pessoas vinham mentir para mim, ela saiu, o anjo de Deus chegar e falar comigo. Ele mentiu para você assim, assim, assim. Mas avisa ele que eu vou fazer isso na vida dele por causa disso. Eu falo, você mentiu para mim. Porquanto você ia pagar um preço muito alto por isso na tua vida. E pagou mesmo. Fala, não minta para um homem ungido. Você está mentindo para o próprio Espírito de Deus. Quando Ananias e Safira foi mentir para Pedro, mentiram para o próprio Espírito. Falou, você não mentiu ao homem, mas mentiram ao Espírito de Deus. Um homem ungido, fala a diferença de ungido para pessoas que recebem unção. Fala, um ungido, ele é portador, fala, é portador do Espírito de Deus, nele e sobre ele, para trazer um governo na terra. Ele não fala sozinho, ele não vive sozinho, não anda sozinho, não está sozinho. Você pode ter certeza disso. Quantas experiências eu tive na minha vida, de pessoas se levantar contra a minha autoridade na terra e elas caírem. Eu não preciso fazer nada, não preciso amaldiçoar ninguém, eu, graças a Deus, só abençoo ainda elas. Fala, eu não posso tocar na unção de um ungido. Isso é um preço severo que você pode pagar na terra. Depois você medita em Salmo 89. Vamos lá. Fala, terceiro ponto. Procurar a voz de Deus. Escute isso aqui. Há momentos que a voz de Deus te procura. Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. Ele te procura. Mas tem momento que ele se silencia com você. E ele espera que você vá até ele. Há momentos que eu sinto o Senhor em silêncio. Eu vou. Eu me lanço a ele. Falo, eu preciso procurar a voz de Deus. Provérbios 8:17 assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão, me encontrarão. Ele diz para você, procure a minha voz na madrugada. Irmãos, eu não sei o que tem o poder da madrugada, mas eu sei que uma coisa, que eu pratiquei esse negócio de madrugada e pratico todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida eu acordo de madrugada para orar. Todos os dias da minha vida, praticamente, eu vou dormir de madrugada, quase todos os dias. Eu só durmo 1, 2, 3 horas da manhã. Eu acordo de madrugada para orar. Se eu dormir mais cedo de madrugada, já estou acordado. Se eu dormir 10 horas da noite, 2 horas da manhã, já estou de pé, começando o meu dia, 2 horas da manhã. Por isso que eu prospero, porque eu começo o dia cedo. Eu trabalho muito mais. Eu rendo muito mais. Quando bate 8 horas da manhã, eu já tenho que estar preparado para as coisas de casa. Mas antes disso, eu já passei meu devocional com Deus. Eu tenho que estar em oração, meditação, tenho que escrever. Daqui a pouco é coisa de casa, depois eu saio e volto para a presença de Deus. Fala, eu tenho que aprender a dedicar tempo na presença de Deus. Procurar a voz de Deus significa dedicar tempo para estar com Ele. Você tem que entender que você não pode ir a Deus pedir a voz dEle, uma direção dEle, só por questão de necessidades na vida. Isso te limita de ouvir Ele. Você tem que procurar pelaquilo que Ele é. Você tem que procurar a comunhão, a intimidade, o relacionamento com a pessoa dEle. Fala, eu preciso conhecer a Deus. É isso que eu faço. Esse é o segredo.
amá-lo, adorá-lo. Quando você entra no ambiente da comunhão, você começa a adorar a Deus, louvar a Deus. Meu filho, Ele vai ter prazer em falar com você nessa terra. Fala, antes de eu pedir qualquer coisa, eu tenho que me entregar a Ele. Quarto princípio. Remova o orgulho que gera impedimento para ouvir a voz de Deus. Fala, o orgulho. Ele é o grande impedimento para ouvir a voz de Deus. Olha aí, ó. Jeremias 7,13 diz assim, ó. Agora, visto que vocês fazem todas essas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram. Clamei, mas não me responderam. Olha o versículo 27, ao versículo 24. Já entra mais um princípio, purificando o coração para ouvir a voz de Deus. Fala, remover o orgulho é desfazer de mim mesmo. É lutar para tirar o obstáculo da minha vontade. Quinto, fala, purificar o meu coração. Já vou te falar o que é. Jeremias 7,24, assim, ó. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Porém, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para a frente. Deus, Ele sempre está falando conosco, pelos ungidos, pela palavra, pelo profeta, pela pregação. Ele sempre está falando. Mas se nós não tivermos humildade e parar de seguir nosso próprio conselho, nós vamos andar o quê? Para trás. Em vez de andar para frente, você está falando, eles andaram para trás. Quando você deixa de ouvir a Deus por causa da dureza do coração, você só anda para trás na vida. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, isso aqui é tendencioso, tá? O que eu mais conheci na vida, na minha trajetória, é crente caranguejo, andando para trás, meu querido. É verdade, irmãos, eu passei por fase na vida que muitos meus amigos começaram no ministério, muitos que me conheceram, ficaram no mesmo lugar ou regrediram ainda mais. A dureza do coração e o orgulho, ele obstrui o canal da comunhão com o seu espírito. Ele rouba o seu testemunho interior, seu discernimento de espírito. Fala, esse maldito orgulho, eu vou te esganar. Fala, sexto princípio. Interpretar a voz de Deus. Jó 33,14, pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, depois de dois modos. Mas o homem não atenta para isso. E mora aqui o grande dilema das pessoas. Deus fala, mas ela não entende o que Deus está falando. Deus fala com você em sonho, mas você não interpreta o sonho, você não entende o sonho. É verdade ou não é? Fala a verdade. Tu fica assim o dia inteiro, cara, o que significa aquele sonho? É verdade ou não é? Aí eu vou te contar alguns segredos para você interpretar sonhos. Orar em línguas. É só orar em línguas, que depois salta a interpretação na sua mente. Fala, quando eu oro em línguas, pensamentos criativos e ideias que eu não tinha, elas saltam na minha mente. Quando eu passei a orar profundamente em línguas, de repente estou orando em línguas, estou acampado no monte, estou jejuando, estou orando em línguas, de repente, pum, o nome de um livro. E toda a construção da ideia do livro vem dentro de mim. Aí Deus falou, você vai escrever um livro. Meu primeiro livro foi assim. Estou orando em línguas, tu começa a ter visões. Aparecem livros de nomes para mim. Da onde isso vem? Da minha comunhão de espírito para espírito, orando no Espírito Santo. Fala, quando eu oro em línguas, eu recebo graça e inteligência espiritual para interpretar os mistérios de Deus. Escute o que eu vou falar para você, meu querido. Eu estou escrevendo um capítulo do nosso novo livro sobre os segredos revelados da oração em línguas, extraordinário. Esse livro vai ser um baita de um livro para vocês. Eu estou escrevendo lá maneiras pela qual interpretamos as línguas. Você ouve a voz de Deus, fala, eu ouço a voz de Deus quando eu aprendo a orar em línguas. Meu filho, é impossível você ficar falando a linguagem do Espírito e também não ouvir o que o Espírito tem para te falar. É impossível você não ser transformado orando 1 hora por dia em línguas.
Você vai ser transformado. Quem ora em línguas fala, quem ora em línguas tem uma autoprogramação. Você programa teu espírito para viver a vontade de Deus só porque você fala em línguas. Não, peraí, você não entendeu o que eu te falei. Então quer dizer que quando eu estou orando em línguas, eu estou andando, se é para mim para a direita, eu vou para a direita. Eu estou orando, é intuitivo. Fala, o meu senso intuitivo é aguçado quando eu oro em línguas. Quer orar um pouquinho agora não? Mas eu não consigo entender isso, porque você não foi ensinado, por isso que você não entende. Quem não entende sobre oração em línguas, levanta a mão, seja sincero, levanta a mão para mim. É simples, é só você me ouvir que você vai entender. A minha mãe era uma mulher batizada com o Espírito Santo, expulsava demônio, uma mulher de oração, 13 anos na mesa de oração. Quando eu cheguei com a ideia de ensinar a orar em línguas, ela falava assim, eu não entendo o que você fala, eu falo língua na igreja. Eu falei, você fala na unção do culto, na unção profética ali, mas você tem que aprender a falar o dia inteiro, mas você precisa... Mas como é que eu faço isso? Eu falei, faça. Fala, a linguagem do meu espírito, ela aponta a minha origem. Deus, Ele te deu uma língua para mostrar a sua origem. Você não é da terra, você é dos céus. E quando Jesus disse, João capítulo 3, versículo 3, é necessário que tu nasça de novo. Aquela palavra nascer de novo. Se nascer de novo é anoutem em grego, nascer do alto. A linguagem, ela determina a sua origem. Se você fala em português, tu é brasileiro, fala inglês, origem, amém? Você é americano, a minha linguagem aponta a minha origem. E ela determina a minha cultura. Deus, Ele deu uma linguagem, o seu Espírito fala em mistérios, é a linguagem do reino de Deus. Quando você aprende a falar em língua, você pode ter certeza, você aprenderá a ouvir o Espírito Santo. Eu não consigo entender o porquê tem grandes ministérios apostólicos no Brasil que não ensinam as pessoas a orar em línguas. Eles acham que isso é beabá. Orar em línguas não é beabá, é fundamento para a eternidade, é poder, é construção de vida contínua. Livro de Judas 1:20 diz, e vós amados orando no Espírito Santo sobre a vossa santíssima fé, edificando a vós mesmo, orando no Espírito Santo sobre a vossa santíssima fé. A palavra ali, edificando em grego, significa construir sobre o fundamento que já foi colocado. Você se constrói, se edifica. É impossível você falar em línguas e não ouvir o Espírito falando com você. A questão é, eu vou aprender a assimilar e a interpretar a voz de Deus. Eu ouvia tanta voz de Deus, só que eu não sabia que era Deus falando comigo. Deus falava tanto comigo, Ele fala tanto, só que eu não percebia, porque eu ainda não tinha aprendido a interpretar que aquele movimento, aquelas palavras não eram minhas, eram de Deus. Meu filho, tem coisa que Deus te fala que você tem que aprender a interpretar o que Ele está te dizendo. E se tem na Bíblia exemplo de pessoas que interpretou mal a voz de Deus e se deu mal, meu filho, que eu não tentei para abrir para você aqui agora. Deus fala, vai para a guerra, mas você não se precipita, você sai correndo para a guerra. Eu falei, mas espere falar como? Ele fala, vai para a guerra, mas como? Ele fala para mim, faz tal obra. Eu falei, Senhor, mas como eu vou fazer? Eu pergunto como? Eu não saio fazendo, correndo. Eu falei, como? Que quantas das vezes Deus falou para mim certas coisas, eu saí precipitado e bati a cara. Porque eu não busquei saber como, eu não interpretei o que Ele estava falando comigo. Fala, a má interpretação da voz de Deus pode trazer prejuízo na minha vida. Não, e pior é isso, Deus fala por intermédio dos profetas. E quando o profeta fala com você, aí o problema é, a pessoa interpreta errado. A má interpretação, ela prejudica a sua vida. Fala, eu preciso ter discernimento. Pronto, fechamos 6 princípios, vamos lá então. Ansiar, um anseio do coração ardente pela presença de Deus.
falamos sobre colocar o coração nos propósitos de Deus, falamos que procurar ouvir a voz de Deus, sacrificar para ouvir a voz dele, passar madrugadas de oração, horas de oração, para estar em comunhão com a sua voz, dá glória a Jesus. Eu falei para remover o orgulho e purificar o coração, falar remoção do orgulho e purificação do coração. Entendo o que eu vou falar para vocês aqui agora. Aí vai uma jovem, Deus, me dá uma resposta para mim, para me citar aquele príncipe, se é para namorar, se ele vai ser o meu... E está cheio de paixão já no coração. Aí quer ouvir a voz de Deus, se é ou não é. Qualquer suspirinho vai falar, Deus está me confirmando que é verdade, é para mim, é namoro. Tem certas coisas que você está com o coração já cheio da tua vontade, que primeiro você vai ter que matar essa vontade para depois ouvir a voz dele, qual a vontade para a tua vida. Compra ou não compra aquele carro? Tu está cheio de vontade de comprar o carro. Deus é de Deus, qualquer sinal tu fala, Deus falou comigo, e vai e bate a cara. Fala, eu tenho que aprender a anular minha vontade, porque você vai pegar com uma mão e vai ter que devolver com outra, hein? Não, que o profeta profetizou que eu vou ter um carro, e Deus abriu uma porta para mim, uma oportunidade. Aprenda o princípio, que eu aprendi na minha vida, e essa aqui, ó, não é para qualquer um saber não, hein? Isso aqui não é fácil descobrir isso aqui não, hein? Tem porta que Deus abre, Ele deixa abertinho para você, só para te testar. Você pode entrar, mas depois vai ter que sair. Era só para testar você. Deus testa, Ele testa os seus escolhidos, os seus filhos. Olha, eu lembro uma porta que Deus abriu para mim assim, escancarou para mim assim, ó. Rapaz, aquilo ali foi uma perturbação na minha vida, cara. Foi uma perturbação. Eu demorei quase 2 meses para vencer aquilo ali. 2 meses sendo provado por Deus. E estava tudo aberto, tudo certo. Eu falava, tá estranho, isso aí não é o Jesus que eu conheço não, hein? Eu falei, não é possível. Não, e as visões vinham para me confirmar para lá. Que Deus estava me testando no campo da visão. Quando Deus fala com profetas e apóstolos maduros, Ele fala em dimensões inimagináveis, que não dá nem para mim falar para vocês expressar o que eu vejo, como eu vejo no mundo espiritual. A gente entra em ambientes extraordinários e temos que identificar o que Deus está nos falando, nos ensinando ali dentro. As visões, elas vinham até mim, comprovando que aquilo ali aparentemente era de Deus. E eu ficava no meu discernimento, no meu coração, tem algo errado com isso. Lá no meu coração, e pela justiça que eu conheço do meu Deus, eu falei, não é possível. E eu fiquei numa briga, e eu dei um não, um dos maiores empresários do Rio de Janeiro. Falei, isso aí não é de Deus para a minha vida. E fui embora. Algo que podia ser abençoador financeiramente, mas isso destruiria a minha vida. Era um teste de Deus na minha vida. Deus me deu um teste. Depois que eu fiz isso, a minha vida fez um 360 glorioso na minha vida. Aleluia. Porque eu passei um teste. Tem porta que Deus abre só para te pegar o cabeção. Para ensinar você a não ser mais precipitado na tua vida. É verdade, Deus fala assim, não vai. Aí tu vai, Ele vai lá e corrige o problema. Não faz, aí tu faz, Ele vai e te corrige o problema. Então, peraí, deixa eu abrir uma bem grande para você aqui. Uma arapuca para você agora. Ele vai te pegar uma arapuca. Não quer para mim abrir o ministério? Vai lá, abre o ministério. Está cheio de fogo, vai, abre. Aí bate a cara, tem que fechar o ministério, entregar tudo e voltar para trás. Tem um pastor lá em São Paulo, ele falou, vou abrir ministério e fazer o quê? Eu falei, que você vai fazer o quê? Abrir ministério, você tem certeza? Eu olhei para a esposa dele, ele pode abrir ministério? Ela, falei, eu acho que é melhor você esperar um pouquinho. Ali, indas e vindas para o instituto. Aí ele falou assim para mim assim, rapaz, eu estou vendo que eu não sei muita coisa não. E ia embora. Aí depois ele voltava. Ô apóstolo, você aceita que eu fique aqui na sua igreja? Eu falei, se você quiser aprender, você pode ficar aqui.
então tá bom. Aí depois voltou com o grupo e falou assim, a gente vai ficar aqui na igreja, tá? Aí tá precisando aprender. Eu falei, você fez a decisão certa, querido. Tomou a decisão certa. Tem muitas coisas que aparentemente são Deus nos direcionando, mas elas são provas para te pegar, para te tratar. Um dia, eu estava na comunidade, com a minha igrejinha na casa dos meus pais e minha mãe, lá na favela. Eu cismei na minha cabeça que era hora de sair daquele lugar, porque não cabia mais gente dentro da igreja. E o pastor Jean lembra, né, que eu enchia lá, né, o povo, vamos buscar fogo, né, a gente caía lá no fogo, lá, né, é uma loucura lá, né. Aí, eu cismei que eu tinha que sair de lá. Não, porque é tempo de sair. Aí eu tive uma visão, que eu entrava numa porta, é de Deus mesmo. Eu tive a visão, eu entrei na porta mesmo. Eu consegui alugar um galpão no centro da cidade, para mais de 1000 pessoas. Aí o dono confundiu alguma coisa na conversa comigo. Para mim, ele me deu 2 meses para pagar o primeiro aluguel. Ele errou na cabeça dele. E eu aceitei uma proposta dele que nem ele entendeu o que falou, nem eu entendi o que ele falou. Eu só sei que eu entrei. Aí levei minha turma lá para dentro, né? Nesta época, quando eu saí de lá, foi quando eu conheci a pastora Ana Lúcia e o pastor Gelson. Me conheceram nessa época, quando eu saí daquele local. 1 mês. O Senhor me visitou depois de 1 mês. E falou comigo assim, o que você está fazendo aqui, Elias? Estou brincando, falou Elias não. Porque Deus falou para Elias, né? Lá no monte, tipo, tira ele do deserto, manda lá para outro deserto. E pergunta para ele, depois de 40 dias de caminhar, Deus manda ele ir, e depois pergunta, o que você está fazendo aqui? Você não acha meio estranho isso, não? Deus está te provando, crente. Aí Deus falou para mim, falou mesmo, o que você está fazendo aqui? Eu falei, foi o Senhor que me abriu, o Senhor me deixou entrar aqui dentro, eu entrei de graça aqui dentro. 1 mês o cara veio me cobrar o aluguel, não tinha lugar para pagar, 5 mil reais. Eu falei, não tem dinheiro para pagar não, moço. O Senhor me deu 2 meses aqui, falou que no terceiro ele ia reduzir o aluguel. Eu falei, eu não te falei nada disso não. Eu falei, o Senhor falou sim. Eu falei, não, você vai ter que sair. Eu falei, calma aí. Aí fui para o monte. Deus, tu mandou eu entrar naquele lugar. Tu falou para mim. Eu falei, Deus... Você ouviu meio errado, você interpretou errado. Aí foi naquele dia que Deus me levou o Espírito assim, na madrugada chovendo. Eu estava angustiado. Tu pensa o vento, pensa o vento. Eu tinha acho que 23, 24 anos de idade, 23 anos de idade, sério. Eu fui levado do Espírito, assim, ó, pum. Eu vi escrito nos céus, o Instituto de Restauração. O propósito do Instituto, está escrito nas nuvens, assim, para mim, assim. O propósito do Instituto de Restauração, Escola de Fogo, é a restauração da igreja da última hora. Quando eu voltei em Espírito, o Senhor falou, volta para casa dos seus pais, fecha tudo, que você vai entender o futuro, você não entende nada. E naquela época eu tinha um ministério chamado Ministério Santuário de Oração. Ministério Apostólico Santuário de Oração. Eu não sabia nem o que era apostólico, mas está lá apostólico. Tem muita gente que coloca a placa apostólico, profeta, não sabe nem o que é, e coloca, para ver se dá certo, né? Aí Deus falou assim, 1 mês, sai daqui, era só para me pegar. Um dia eu teimei de sair, depois de toda essa história, e de ir embora. Deus está falando com alguém aqui. E eu fui morar num lugar que um empresário me chamou e pagou a casa, quer pagar meu aluguel, quer me ajudar. E eu, o quê? É para agora. Foi embora. Vou sair desse vento, vou sair dessa boca de fumo da dona Vilma que perturbava, agora está, não sei onde está mais, ela já partiu desse mundo. Eu falei, vou sair fora. E a porta fez assim para mim, assim, ó. E Deus me testando. Eu vou vazar daqui, Senhor. Está muito estreito esse processo na minha vida. É esse que é o teu problema. Quando a coisa estreita demais, você quer fugir na primeira porta que aparenta ser de Deus na sua vida. E às vezes o próprio Deus, ele deixa você entrar, tu passa na porta, depois tu tem que voltar atrás tudinho de novo. Porque não foi ele que te ordenou. Foi a sua vontade que te levou. Mas ele te permite ir para pegar uma experiência e aprender que é melhor estar com ele no vale, no deserto, do que estar sem ele em qualquer outro lugar que aparentemente é melhor para você. Dá glória a Jesus Cristo. Tem coisas que você não vai aprender a obediência ouvindo ele falar com você, lendo a Bíblia. Você vai ler a Bíblia, vai ouvir, parece que dá aquela coisa, cai na unção, e parece que você é obediente. Tem coisas que você só vai aprender a vontade dele, e a obediência é no processo, é na dor, é no teste. Mas se não mandou ir, volta.
É assim que Ele te prova o que é e o que não é. Fala, tem coisas de Deus na minha vida, sobre a sua vontade, que passarei processos, até que eu entenda a direção a seguir. Tem coisas na minha vida que demorou 3 meses, 6 meses, 6 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, teve hoje que demorou 5 anos. Outras demoraram 10 anos de ministério para mim poder entender qual era o meu verdadeiro propósito e desígnio na terra. 10 anos. Outras só vieram depois de meus 13 primeiros anos de ministério. Quando eu sei, outros só veio depois que eu encerrei 3 anos de ministração aqui dentro, aí Deus me revelou a nova etapa do meu ministério que eu não sabia. Mas eu passei um processo para entender a natureza do meu chamado e o que eu teria que fazer com aquilo que Ele tinha me entregado na minha vida. Então, não basta falar, faça isso, isso, isso. Tá? Deus não é categórico, colocar número 1, número 2, número 3 e fazer um tiquezinho para você que está tudo bonitinho, não. Você vai ter que aprender através dos processos e experiência com a presença dEle. Fala, Deus está me forjando. Você está sendo preparado. Os seus processos estão te preparando. O Senhor está dando direção para as pessoas que estão aqui dentro aqui hoje. Eu sinto que você tem que voltar a orar em línguas. Eu sinto a dimensão para falar sobre isso aqui aberta. Existem segredos e profundidades que talvez, quando eu falar para você, desperta uma chave no teu entendimento, que você pega um desejo por orar em línguas violento. Às vezes eu prego sobre aspectos de algumas coisas que Deus me dá aqui, de forma diferente, 3, 4 formas diferentes. Às vezes de uma forma que eu estou pregando, 10 pessoas despertam, da outra forma, outras pessoas despertam. Às vezes de outra forma que eu falei aquele assunto, a pessoa despertou. Porque ora ele fala de uma maneira, ora ele fala de outra maneira, mas ele está dizendo a mesma coisa com você. Quem está comigo dá glória a Jesus. Quando o Senhor me dá uma visão, Ele fala algo comigo, eu faço o segundo teste. O segundo teste. Fala, Senhor, eu não entendi. Fale comigo novamente. Oro em línguas, fico na presença, daqui a pouco a visão vem. A mesma coisa vem de uma forma diferente. Eu fico observando a visão, eu volto. Falo, Senhor, eu não entendi o que o Senhor está falando comigo. Por exemplo, hoje eu vi Ele falando algo comigo, que eu falei, Senhor, eu não entendi. Eu vou ler a Bíblia. Se o Senhor quiser falar comigo isso de novo, o Senhor fala comigo, porque eu não estou entendendo o que o Senhor está falando comigo. Está muito rápido. Às vezes, a velocidade é tão rápida, Deus fala com você, você tem que pegar no Espírito. E às vezes, quando os anjos vêm falar com você, é milésimo de segundo assim, ó. Já passou. Eu vi no Espírito. Eu falei assim, o que eu estou vendo? Aí ele volta de novo. Quanto mais concentrado eu fico, aquela visão se torna ainda mais lenta e devagar e abre para mim. Esses são alguns dos mistérios na dimensão do Espírito, pela qual Deus fala com você. Deus pega para Jeremias, o que você está vendo, profeta? O que você vê? É assim que Deus fala, Ele te mostra e te pergunta, e faz você interpretar o que Ele está te mostrando. No livro de Zacarias, quando os anjos falando com Zacarias, um fala para o outro, vai lá e revela ao jovem o que ele está vendo. Os anjos vêm revelar aquilo que nós estamos vendo em sonhos ou visões proféticas. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Anota aí, fala, formas que Deus fala. Vamos aprender. Fala, testemunho interior. Em Romanos 9, versículo 1, diz assim, ó, digo a verdade em Cristo, não minto. E a minha consciência confirma isto por meio do Espírito Santo. Fala, meu testemunho. Quando você aprende a ouvir o seu espírito, lembre-se que eu estou te falando, você já está ouvindo o que Deus já fala dentro da tua natureza espiritual. Fala, eu preciso aprender a ouvir o meu próprio espírito. Sim, seu espírito, ele fala em línguas, teu espírito ora, teu espírito guerreia, teu espírito, você pode estar sentado aqui, presta atenção que eu vou falar com você aqui, ó. Eu posso estar ministrando aqui agora, aqui em cima. Mas no mundo espiritual, talvez eu estou tocando em várias pessoas aqui para libertação e milagres nessa noite. E quanto a porta da palavra está aberta, você está me ouvindo, meu espírito está trabalhando além do que você está vendo aqui. Há momentos que eu estou andando, eu estou no carro, estou em casa, estou brincando com a minha filha, estou fazendo alguma coisa normal, e de repente eu sinto um fardo do espírito. Eu sinto uma sonolência assim, está acontecendo alguma coisa, eu preciso parar para ver.
há uma carga que já está acontecendo com o meu espírito, no mundo espiritual. Ele está trabalhando, algo está acontecendo com o meu espírito, que eu preciso parar como homem. Olha, presta atenção nisso aqui, ó, que talvez você nunca vai ouvir por aí. Presta atenção nesse detalhe. Eu paro, dobro meus joelhos em segundos. Eu já entro, já apago. Aí eu vejo o que está acontecendo no mundo espiritual. Meu espírito estava lutando contra tronos e forças, às vezes lutando para livrar alguém da morte. E simplesmente eu estava em casa fazendo uma coisa normal. Só que o espírito, quando ele ganha independência, quando ele cresce, evolui na unção, toma porte, revestimento de poder, fala, o meu espírito tem uma independência, porém minha carne precisa aprender a obedecer o meu próprio espírito. Isso aqui são leis e normas de como rege o mundo espiritual, o nosso espírito. Então presta atenção nesse detalhe. Você que anda na unção, quem que anda na unção? Fala, quanto mais cheio da unção, mais o seu espírito ganha independência, sua carne tem que ganhar obediência. E quando o seu espírito está ganhando independência, sua carne tem que aprender a obediência. Porque andar na dimensão de unção e de glória custa para o teu lado humano. Rendição do lado humano. Ó, hoje minha mãe te descer para cá, não, aqui mesmo, estava aqui. Foi muito engraçado isso. Não tem aquele espeto de churrasco? Eu vi um espeto de churrasco passando assim, um monte de alface e tomate. E fazendo na minha frente assim. Fala. Aí sabe por quê? Fala, por quê? Porque hoje eu comi uma torradinha integral que a pastora Roberta trouxe. Incrível que pareça, aquela torradinha não me faz bem. E eu tive uma advertência ali. Parece simples, mas para mim, ela tem um peso muito grande no mundo espiritual. E eu vejo a preocupação de Deus comigo. Porque os anjos trabalham assim, para me proteger, proteger vocês também. Ele quer falar assim com vocês, mas você só quer tomar refrigerante de Coca-Cola. Fala, quando eu não respeito. Fala, coisas que eu sei que tem que ser feita. Obediências que estão, fala, no meu alcance. Não, vou ter que descer aqui para pegar muito crente, vai manifestar daqui a pouco aqui a Coca-Cola, quer ver? Fala, quando eu não respeito, quando eu não obedeço aquilo que está no meu alcance, eu estanco na minha vida por favor de coisas que não estão no meu alcance. Escute o que eu vou ensinar para você, presta atenção. Ele primeiro vem e te pede A e B, está no seu alcance, faça. Depois ele vai falar, agora eu quero que você faça C e D. Senhor, eu não posso, agora eu vou te levar isso. Eu vou te dar uma unção, uma capacitação sobrenatural, que você vai entrar nessa dimensão comigo. Você vai conseguir obedecer sim. Senhor, eu não aguento, Senhor amado, tirar açúcar da minha vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui. São essas pequenininhas coisas que roubam você do discernimento. Que priva você de ouvir a voz de Deus. É a comida que você come. É a comida que você come. O glúten que você come, o refrigerante que você toma, a gordura que você come, ela é altamente prejudicial para o seu estado de espírito. O seu espírito, para ser pleno, depende da dimensão do corpo. Se você não cuida do templo, então significa que o que está dentro também não está sendo cuidado. É igual aquela pessoa, só pinta o quarto, mas o marido não pinta a casa do lado de fora. A mulher sofre. Já falei para você pintar a casa lá de fora, só quer pintar o quarto por dentro? Essa casa precisa de uma reforma por fora. E tem outros que só faz a fachada e se esquece do lado de dentro. É verdade ou não é? Tem alguns que só quer cuidar do lado de dentro e esquece do lado de fora. Tem outros que só quer cuidar do lado de fora e esquece do lado de dentro. Meu filho, faz a obra completa da tua casa, irmão. Ajuda a sua mulher. Deus fala, tá vendo como é Deus? Ela tá falando. Escute o que eu vou te ensinar. Quando Deus ele começa a te pedir as coisas, significa que Ele está te chamando para um relacionamento. Quando Ele começa a te dar as primeiras ordens, o que você tem que fazer, se você não faz, a voz dele reduz na sua vida. A desobediência, ela afasta a presença e a comunhão de Deus na sua vida.
Deus não anda com desobediente. Vem cá, você gosta de uma pessoa desobediente do seu lado? Você gosta de andar com alguém teimoso? Talvez você não goste de andar consigo mesmo. Talvez você tenha um teimoso que fala, cara, não me suporto, porque eu sou muito teimoso, sou muito teimoso. Mas é verdade. Na presença dele, ele não tolera orgulhoso e desobediente. Você tem que aprender a obedecer no mínimo, para que ele possa desatar o favor na sua vida. Olha só, deixa eu chamar o temor no seu coração aqui. Ele é o Altíssimo. Ele é Santíssimo. Você é mero corpo humano, você é um mero ser humano. Às vezes nós entramos dentro do Evangelho, uma igreja, achando que Deus é obrigado a usar alguém na nossa vida e falar conosco, a nos dar alguma coisa. Ele não é obrigado. Irmãos, escute o que eu vou falar para você, com todos os favores que eu tenho, todos os acessos que eu tenho de Deus. Eu vivo como se eu não tivesse nada. Eu levanto a cada manhã como um simples servo do Senhor. Eu falo, Senhor, sou teu apóstolo, mas eu sou teu pequeno servo. Fale com esse pequeno servo. Humildade. O meu nível de dependência em tudo. Posso pegar todas as minhas anotações, pregar coisas lindas, mas eu estou sem Ele. Mas todos os dias, quando eu vou pregar, eu faço uma nova pregação, porque eu ouço Ele me ensinar algo novo. Eu transcrevo, eu faço tudo que tem que ser feito. Isso depois vira capítulo dos livros que eu escrevo. Compromisso com a dependência do Espírito. Fala, dependência. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Calma aí, segura aí, crente. Segura aí. Aonde você tem sido dependente é onde você ouve a voz de Deus. Tem áreas que você pode ser mais dependente e outras áreas você pode ser muito débil. Você pode ser bom em uma área, mas péssimo em outra área. Você pode ser muito justo em uma área e outra área você peca muito na injustiça. Você tem que nivelar, eu tenho que ter nivelamento. Eu tenho que aprender a ouvir a voz de Deus em todos os aspectos da minha vida. É só convidar Ele para entrar. Ah, mas você está tomando a tua decisão na tua área emocional? Você tomou essa decisão, você não consultou Ele. Então Ele não entra, Ele não vai interferir. Talvez até um alerta para você, mas se você quer seguir a tua vontade, Ele te deixa você seguir a sua vontade. Fala, em todas as áreas da minha vida, aonde eu não ouço a voz de Deus, quem paga a conta sou eu. Fala, a voz audível. Isaías 30, versículo 21, assim, ó, diz assim, ó, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você, este é o caminho, siga-o. Fala, Deus fala audivelmente. Pronto. Fala, a voz audível de Deus. Há momentos que eu ouço audivelmente o Senhor chamando meu nome, falando comigo, Robson. Os anjos, geralmente, quando você não está ouvindo, eles falam audivelmente com você. Alto. Para você dar atenção que eles estão falando com você. Fala, a voz audível. A voz audível, ela não é costumeira. Ela não vem todo o tempo. Ela vem em momentos específicos. Quando você não está ouvindo, ele tem que gritar um pouquinho com você. Quando você não ouve, não deixa muito o coração, ele vai ter que falar um pouquinho mais alto com você. Então, de uma forma ou de outra, ele fala. E outra, grava um princípio. Grava um princípio aqui. Fala, por máximo que eu seja pequeno, e às vezes falho no meu compromisso com a voz de Deus, eu não posso, repita comigo, eu não posso limitar, quando Deus quer falar, a minha incapacidade de ouvir. Porque ele fala, ele diz para o profeta Ezequiel, queira eles ouvir ou não, terão que ouvir. Quando Deus quer falar algo com você, pela soberania dele, quer você ou não, vai ter que ouvir e falar com você na terra. Quando ele quer te parar na terra para falar com você, ele vai te parar na terra e vai falar com você. Queira você ser teimosa ou teimoso, resistir à vontade dele na tua vida ou não, ele vai te parar e vai falar com você. Fala, quando o papai quer falar, ninguém pode impedir. Aqui, ó, pega esse segredinho. Porque geralmente a voz audível, quando se fala com você, elas geralmente vem num tom, às vezes de alguma voz que tenha influência na sua vida. Às vezes você pode ouvir a minha voz falando com você audivelmente.
Quem já ouviu minha voz aqui? Estava em casa orando e eu ouvi minha voz falando com você. Irmã. Também já ouviu? Isso é o anjo do Senhor falando com você. Geralmente você ouve na voz de alguma pessoa que tenha influência na tua vida. Às vezes eu estava orando e ouvi a voz da minha mãe, Robson. Porque tem acesso ao meu coração. Eu ouvi a voz da minha mãe. Eu sabia que era um anjo falando comigo. Às vezes eu lembro de jovem, né? Eu fazia minhas campanhas de louco lá no monte. Ficava sozinho lá nas madrugadas, era chovendo, com guarda-chuvinha, sozinho, trovejando. Eu no meio do monte, que eu tinha uma campanha que não podia parar de oração. Eu ficava lá com guarda-chuvinha, debaixo de uma arvorinha. Aí eu estava orando em língua, sentadinho, quietinho. Até 5 horas da manhã. Eu subia 10 horas da manhã e só saía 5 horas da manhã do monte orando sozinho. Eu ficava assim, ó. Aí eu ouvi a voz do meu pai, Robson. Eu falei, sim, senhor. Eu sabia que era um anjo. Aí eu estava orando, daqui a pouco, Robson. E há momentos que eu sentia o dedinho só me dar um choque assim, só tocava assim. Eu ouvia um barulho de choque e me tocava assim no ombro. Você, para entrar nesse nível de comunhão, tem que sacrificar. Quando você começa a sacrificar a sua carne para estar com Ele, você vai começar a experimentar o poder sobrenatural. As manifestações sobrenaturais virão na sua vida. Há momento, Deus, para te alertar, você vai ouvir uma voz falando com você. Talvez possa ser como uma voz desconhecida, mas geralmente é de uma voz que tenha influência na sua vida. Quem está entendendo fala amém. Há momentos que eu ouço a própria voz do anjo falando, é potente. Robson. Tem uma potência, uma força. Não. Sim. Elas são fortes. Fala, ouvimos a voz audível. Quem aqui já teve experiência de ouvir a voz de Deus audível? Fala comigo, levanta a mão. Aí, bastante gente. Quem quer ter? Levanta a mão. Para você ouvir a voz de Deus audível, aprenda primeiro a ouvir dentro do seu coração. Aprenda a orar em línguas. Aprenda a ouvir o que Ele fala com você na palavra dEle. Não fique buscando sensacionalismo na tua vida. Eu não fiquei buscando a voz audível de Deus na minha vida. Ela veio até mim. Eu não fiquei buscando o movimento sobrenatural. O movimento sobrenatural veio até mim. Eu não fiquei buscando o ministério de cura. O ministério de cura veio até mim. Eu busquei a presença. Busque a presença e a comunhão com a presença. Todas as coisas que tiver que acontecer, elas vão se desencadear na sua vida. Fala, o princípio é buscar a face de Deus. Davi diz, quando tu me disseste, busca a minha face, o meu coração te disse, a tua face eu buscarei. Fala, o meu coração tem que buscar a presença. Ore em línguas agora. Vocês estão muito devagar. Fala, a voz de Deus em sonhos. Em sonhos ou visão de noite, quando o sono profundo vem sobre as pessoas, quando os adormecem na cama, então lhe abre os ouvidos e lhe sela a instrução. Fala, Deus fala com sonhos e visões. Agora eu vou dizer um negócio para você. Fala, visões noturnas. Pega a chave. Na virada do dia, o Senhor falava com Adão, às 18 horas da noite. Por isso que para um judeu, para eles, o dia se encerra às 18 horas. A partir das 18 começa a viração do dia para eles. Acaba ali. Quando bate 18 horas, naturalmente o espírito humano quer descansar. Você começa o quê? A parar, é verdade ou não é? Sim ou não? Olha para mim, presta atenção aqui. Durante o seu dia, você anda praticamente mais de 80% no automático durante o dia, verdade ou não é? Trabalhar, pegar o café, fazer, tu dirige, tu não está nem vendo onde tu foi, até esqueceu que estava dirigindo. Quem dirige aqui esquece que a vida está dirigindo? Eu. É ou não é? Cara, você até se assusta depois quando tu pega a consciência, é verdade ou não é? Fala, meu Deus, eu andei uns 20 quilômetros sem ver? E você nem percebeu, fala, automático. Quando você acorda, geralmente você já tem um automático, um gatilhozinho em você, é verdade ou não é? Hã? Ok. Aí que está o problema. Por causa desse sistema automático da mente,
você tem dificuldade de orar e se concentrar pela manhã ou durante o dia. Se você pegar hábito, fala, eu tenho que pegar hábito de dar stop durante o meu dia. Fala, um pit stop. Dê um pit stop em você, meu querido. Pô, está no horário do almoço, você trabalha de carteira assinada, seja o que for, pare. Vai comer, tira um tempo e vai orar. Aprenda a reprogramar sua mente, tirar ela do automático. A parar e orar. E a voltar para o seu interior. Fala, eu tenho que voltar para o meu interior. Escute aqui, ó. Fala, eu tenho que voltar para o meu interior. Toma um cafezinho, come alguma coisa, desperta e vá orar. Vá orar. Não conseguiu orar bem? Leia bem. Fala, se eu não conseguir orar bem, eu tenho que ler bem. Fala, se eu não ler bem, se eu não orar bem, eu tenho que tomar vergonha na minha cara.